Pessoal, o tema hoje é tromboembolismo pulmonar. É um tema muito bom de estudar, um tema que tem uma importância clínica grande. Ele tem uma interseção com outras especialidades, como cardiologia. Talvez na cardiologia vocês também estudem tromboembolismo pulmonar. Nem toda cardiologia dá, mas está associado. A gente vai ter algumas áreas aqui envolvidas com a cardiologia. Nossa próxima aula seria hipertensão pulmonar, tá? Então eu vou fazer ela junto com a pulmonar. Eu vou dar 2 aulas, uma só, na semana que vem, tá? Só que eu tenho uma notícia ruim e uma boa. Ai, meu Deus. Qual que vocês gostam de ouvir primeiro? Quem que é a boa primeiro? Ninguém. A ruim primeiro? Tá. A ruim primeiro, semana que vem eu não vou poder vir. Essa é a ruim, né? Essa é boa, né? Não, essa é a ruim. Mas aí o que nós vamos fazer? Na aula seguinte, eu vou dar 2 aulas para compensar. Por que eu não vou vir semana que vem? Eu fui chamado no concurso em Goiânia, eu vou ter que ir lá assumir, vou ter que ficar a semana inteira fazendo exame. Não, aí tá, eu vou trabalhar lá no final de semana, então eu vou viajar todo final de semana para lá. Mas não vai comprometer aqui. Só que, para que eu assuma lá, eu tenho que vir a semana inteira. Tem que fazer exame médico, tem que fazer uma série de outras coisas. De forma que eu não vou deixar vocês prejudicados. Nós estamos na matéria, nós estamos em dia. Só que na outra aula eu vou dar 2 em sequência. Então não vou precisar marcar uma aula extra para vocês, porque eu consigo fechar o programa na próxima aula. Tá bom? Então nós estamos acertados. Vou avisar a direção também, tá bom? Para não ter problema com relação a isso. Minha prova, nós temos mais quantas aulas antes de terminar o... Nós temos mais umas 4 aulas, né? Tá, então assim, vou pedir para vocês, pessoal, não deixar acumular. Por quê? Porque essa M2 vai ter muita coisa. E assim, vocês vão ver que os temas são simples, mas são extensos. Então assim, tem muita coisa. A nossa última aula antes da prova, eu vou fazer uma revisão rápida com vocês do que eu vou cobrar. Tá bom? Uma coisa ruim que eu acho é que a prova da fita é muito engessada. Então eu tenho que seguir tanto número de questões objetivas, né? Na metropolitana eu consigo ser mais maleável. Às vezes eu ponho certa questão, se a matéria é muito ampla, às vezes eu faço uma questão mais dissertativa, eu consigo às vezes valorizar mais a prova, né? Aqui eu sou meio engessadão, tá bom? Mas eu vou fazer com vocês de uma forma que vocês, da mesma forma da M1, ninguém vai sair prejudicado, tá? Até aqui, pessoal, tá dando para pegar as aulas, entender, porque o que importa é o entendimento. Depois, para revisar é rápido. Se vocês procurarem aprender o máximo que vocês puderem nas aulas, e em casa dar uma revisadinha assim, chegar, na hora da prova depois fica mais simples. Agora, se vocês falarem, não, depois eu vou estudar, vocês vão estudar com outras matérias e aí fica complicado, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, tromboembolismo pulmonar. O que é o tromboembolismo pulmonar? Normalmente é um êmbolo, um trombo que sai do coração e migra para o pulmão, tá bom? Professor, da onde sai esse trombo? Ele pode sair de vários lugares. Ele pode sair dos membros inferiores, das veias, ele pode entrar no organismo por uma veia fora de um acesso central, por exemplo. Eu posso inalar gordura, e a gordura ir para a circulação, né? Neoplasia pode jogar êmbolo no pulmão. Então a fonte emboligênica são várias, tá? Mas a mais comum é trombo no membro inferior, deslocar e ir para o coração, e do coração para o pulmão, tá? Essa é a forma mais comum. Então o tromboembolismo pulmonar podem ter várias formas. Hoje nós vamos estudar o TEP. Nós não vamos estudar trombose, pessoal. Esse é uma confusão também, porque as pessoas
trombosos fazem? Trombose leva ao TEP, que é a embolia no pulmão. Tá bom? Apesar de uma ser causa da outra, a fisiopatologia e a conduta às vezes não é muito diferente. Tá bom? Aí nós vamos mostrar qual a diferença de uma para outra. O tromboembolismo pulmonar é uma forma de tromboembolismo venoso bastante frequente e potencialmente fatal. A apresentação é variável e inespecífica. Tá? O tromboembolismo é a terceira causa de morte por doença cardiovascular. Então vocês veem que a importância dela não é pequena. Tá bom? Se eu pegar, pessoal, a maioria das pessoas que morrem dentro de um hospital, eu vou fazer uma necrópsia, eu vou descobrir a embolia pulmonar em mais de 60% das pessoas. Tá? O que acontece? A gente não consegue fazer um diagnóstico. Por quê? Porque como que eu vou ver um trombo no pulmão se eu não pedir um exame específico? Né? Então, a minha capacidade de diagnosticar tem que ser alta. E aí eu vou ensinar a vocês a como diagnosticar isso, apesar de que os sintomas são inespecíficos, mas existem dados que vão sugerir bastante. Tá? Ela entra em capítulo de doença coronariana cerebrovascular, ela perde doença coronariana e AVC. Tá? Então, qual é a fisiopatologia? Como que forma esse trombo? Existe uma tríade, tá? Chamada tríade de Virchow. Alguém já ouviu falar? Isso está na fisiologia, né? Que é lesão endotelial, hipercoagulabilidade e estase. É isso? Então, um desses componentes tem que sobressair. A homeostase nossa tem que ter um equilíbrio entre fatores trombogênicos e antitrombogênicos. Tá? Se um prevalecer, a tendência é formar trombo. Tá? Então vamos lá. Lesão endotelial. O que causa lesão no endotélio? Vamos lá. O vaso tem 3 camadas. Quais são? Íntima, média e adventícia. Né? Então eu estou falando da camada interna, da íntima, endotélio. O que vai lesar o endotélio? Pressão alta. O que mais? Hipercolesterolemia, dislipidemia, é um fator. 3. Fluxo mais turbulento. Mas o que leva esse fluxo turbulento? Eu quero que você sinta para mim. São causas. O aumento da pressão. Pressão arterial, já falou. Hipertensão. Diabetes. Pessoal, essa é uma causa assim, grande e comum. Tá? Pressão alta e diabetes. Mais uma causa. Trauma. Quem falou trauma? Trauma é outra causa. Mais uma. Fibrilação atrial não lesa endotélio, mas ela mexe no fluxo, no que ele falou, na turbulência do fluxo. Outra causa é lesão de endotélio. Sepsis de que origem? Bacteriana, viral, né? Vocês já ouviram falar que a dengue causa uma capilarite? Sim. Quem já ouviu falar de CIVD? Que é coagulação intravascular disseminada? Também causa lesão do endotélio vascular. Olha o tanto de causas para a gente pensar que são trombogênicas. Bom, tem mais uma. Tabagismo. Eu estava esperando falar isso. Os fumadores de plantão. Tem tendência a lesionar endotélio? Daqui 20 anos vai estar com o endotélio ferrado? Vai. Isso é óbvio. É questão de tempo. Tá? Então, o endotélio ele vai ser lesionado em quem é tabagista. Outra causa. Neoplasia. Neoplasia também pode alterar o endotélio. O que mais? Você está vendo, pessoal, como é que o clínico ele tem que raciocinar, ele não pode ser preso a uma causa. Você tem que abrir o leque de opções para você fechar um diagnóstico. Outra causa, vasculites. Então, as inflamações dos vasos, sejam de origem autoimune ou seja de origem infecciosa, podem levar à lesão do endotélio vascular. Então, tudo isso a gente coloca como causas, tendências de formar trombo. A gente falou de endotélio. Qual a outra da tríade de Virchow, além da lesão endotelial? Hipercoagulabilidade. O que vai levar à hipercoagulabilidade? Aí entra o que o senhor falou.
alteração do fluxo laminar para fluxo turbulento. Mas o que vai levar a esse fluxo turbulento? O que vai levar a uma hipercoagulabilidade? Então, deficiência dos fatores de coagulação, não é isso? Ou fatores de coagulação anticoagulantes que vão estar com defeito. Quem já ouviu falar do fator 5 mutante de Leiden? Tá? É a causa genética mais comum. Então, todas as trombofilias, que são doenças que causam trombo, tendem a formar trombo. Então, vamos citar quais são? Deficiência de antitrombina 3, deficiência de proteína C, proteína S, tá? Deficiência de fatores 5 da coagulação. Tá? Então, todas essas deficiências de coagulopatia deficiência de fatores de coagulação podem levar a trombo. Tá? Aí você tem as neoplasias hematológicas que causam trombo. Quais são? Trombociteria essencial. Vocês estudaram já em mapa? Polissemia vera. Macroglobulinemia de Waldston. Então, todas essas doenças são hipercoagulantes. Tá bom? Vamos lá. Então, nós falamos da hipercoagulabilidade. Agora, estase, que essa é mais fácil. Até meia-noite cueca para acertar. Cirurgia, pós-operatório, né? O paciente, principalmente cirurgia de quê, pessoal? Nós vamos ver isso. Ortopédia, mas qual? Fêmur, quadril e joelho. Tá bom? Nessa sequência. Quadril, fêmur e joelho. Só ir descendo. Tá bom? Vai descendo. Quadril, fêmur, joelho. Tudo aquilo que causar uma paralisia, uma deficiência da movimentação, pode levar a trombo. Então, por exemplo, voo prolongado onde a pessoa fica muito tempo sentada, pode fazer trombo? Pode. Tá? Então, todo voo acima de 8 horas, o ideal é que vocês façam o quê? Uma deambulação. Não fique parado, principalmente paciente idoso ou paciente que já tem varizes de membro inferior. Tá? Então, é uma causa comum de trombo em membro inferior. Ué, professor, mas trombo não é embolia, mas o trombo vai dar embolia. Tá bom? Então, olha só, os 3 fatores têm que estar no equilíbrio. Se eu não tiver uma boa coagulação, se eu não tiver um endotélio saudável e se eu não tiver uma movimentação adequada, eu vou formar trombo. Tá? Agora, meu paciente hospitalizado tem chance de formar trombo? Ele está acamado, ele tem doenças às vezes infecciosas, estão sendo tratadas, né? Tem lesão de endotélio e pode estar desidratado e fazer uma hipercoagulabilidade. Então eu tenho que ficar atento até a hidratação do meu paciente. Então isso foi só para a gente dar um giro na fisiopatologia. A maioria dos embos surgem das veias proximais dos membros inferiores. Mais de 50% apresentam TEC concomitante. Então, qual que é a veia mais comum de dar trombo? É a veia ilíaca. Então, trombo na ilíaca é a que mais dá embolia pulmonar, porque ela é mais proximal, tá? Ah, professor, mas eu ouvi falar que a poplita é a mais comum. É porque, para sair da poplita, ela tem que passar onde? Na ilíaca, daí subir, né? Então, assim, na verdade, a poplita é uma grande fonte de emboligênio, mas a que mais emite trombo é a ilíaca, tá bom? Se cair na prova, é isso. Não na minha, qualquer prova que vocês fizerem. A hipotensão, quando presente, denota redução do débito cardíaco e aumento da resistência vascular pulmonar. Então, toda embolia pulmonar com pressão baixa, pessoal, chama-se choque obstrutivo. Tá? E é gravíssimo. E aí nós vamos ter uma conduta específica quando a gente falar de hipotensão em embolia pulmonar. Quando o meu trombo está numa veia do membro inferior, ela migra para onde? Veia cava inferior, não é isso? Isso é choque de quê? Obstrutivo. Só para a gente lembrar aqui, antes de entrar nessa fisiopatologia, o sistema de coagulação ele é dividido em quantas vias? Quais são as vias? Extrínseca e intrínseca. A via extrínseca é qual fator iniciante? Qual? De qual delas? A extrínseca é o 7, a intrínseca é o fator rei, o fator 12. Tá? O fator 7
quando ativado, ativa diretamente o fator 10. Tá? O fator 10 ativa a protrombina em trombina, que catalisa o plasminogênio e plasmina e regulariza o trombo. Okay? Fibrinogênio em fibrina e o trombo se organiza. Tá bom? Agora 12 é o guia intrínseca. 12 ativa o 11, ativa o 9, que ativa o 10, que ativa a protrombina, converte em trombina, fibrinogênio em fibrina, estabiliza o trombo. Só para a gente lembrar aqui, porque a gente precisa saber desses fatores na hora de usar as medicações, onde elas vão atuar, não é isso? Então, só para a gente lembrar, o trombo ele sai do membro inferior e sobe para a veia cava inferior, confere? Vamos acompanhando a anatomia? Veia cava inferior vai desembocar onde? Átrio direito. No átrio direito ele passa em qual válvula? Tricúspide vai para onde? Veículo direito. Do VD vai para onde? Artéria pulmonar. Então é aí que começa o problema. Se o meu trombo ele conseguir bloquear a artéria pulmonar, eu vou ter um trombo grave. Por quê? Porque eu não vou conseguir bombear sangue nenhum. Se eu não consigo bombear sangue nenhum do meu lado direito, eu vou ter uma sobrecarga do meu ventrículo direito. Confere? Meu ventrículo direito, normalmente ele trabalha com alta pressão ou baixa pressão? Baixa pressão. Ele vai começar a trabalhar com... Se ele começa a trabalhar com alta pressão, e ele não é acostumado a ficar nisso, ele começa a fazer uma de... Aí o meu septo, que está dividindo o VD e o VR, é deslocado do lado esquerdo, porque ele está enchendo, o sangue não sai, desloca meu septo do ventrículo esquerdo. Estão acompanhando? Sim. Se desloca meu septo do VR, o meu VR diminui ou aumenta? Diminui. Quem que manda meu sangue para a horta? VR. Se o VR está diminuído e não tem tanto sangue para mandar para a horta, o que vai acontecer com o meu débito cardíaco? Choque. Aí meu paciente faz hipotensão. Então, olha só, dependendo da gravidade da minha embolia pulmonar, eu vou fazer um quadro chamado cor pulmonar agudo, que é justamente isso. É o meu coração direito falhar de forma rápida e aguda. Tá bom? E aí meu sangue fica todo represado. Então, vamos lá. Aqui está... Então, vamos ver da onde a gente começa. Começa aqui, ó. Sobrecarga da pressão no ventrículo direito. Até aí, ok? Sim. Meu trombo obstruiu minha artéria pulmonar e meu VD começa a sofrer. Ele começa a ficar disfuncionante. Se ele começar a ficar disfuncionante, reduz minha pré-carga do ventrículo esquerdo. Consequentemente, reduz o quê? Meu débito cardíaco. Meu débito cardíaco reduzido, reduz minha pressão arterial. Reduz minha pressão de perfusão nas coronárias. Vai chegar menos sangue na coronária? Sim, o organismo inteiro, inclusive nas coronárias. Causa uma isquemia do meu ventrículo direito. Então, olha só, eu posso infartar o meu ventrículo direito por causa do trombo do pulmão. E aí, nós vamos ver por que a gente dosa troponina num paciente com suspeita de embolia pulmonar. Porque ele pode ter uma isquemia de VD e é sinal de gravidade. Tá bom? E tudo isso vai levar uma tensão na parede do meu ventrículo direito. Tá bom? Se eu entendo essa fisiopatologia, pessoal, fica muito tranquilo eu entender tromboembolismo pulmonar. Tá? Então, quais são os fatores de risco hereditários? Tá? Que a prova de residência gosta disso, pessoal. Primeiro, não é tão comum. Segundo, o aluno não estuda. Terceiro, está no rodapé do livro. Vocês passam direto e erram a questão. Tá bom? Então, não desprezem as causas. As causas são fundamentais. Não é só focar em tratamento. Eu sei que a aluno adora para saber tratar as coisas. Entendeu? Ele tem que mostrar para a mãe, para a avó, para a tia, que ele trata todo mundo. E que ele é um bom médico, né? Minha neta é uma ótima médica. Ela prescreve de pirona. Nossa, não é assim, pessoal? Então vamos lá. Fator de risco hereditário. Mutação do fator 5 de Leiden. Esse nome aqui é o cara que descobriu. Tá? Não preocupe com ele, preocupe com o fator 5. O fator 5, ele está... Onde ele age?
para que o fator 10 seja ativado, o fator 5 tem que ser ativado também. Tá? O fator 5 está tanto na via extrínseca quanto na via intrínseca da coagulação. Então, se eu tiver um fator 5 desfuncionante, a minha tendência é fazer trombo. E essa disfunção pode ser parcial ou total. Vai depender da minha penetrância do gene que vai causar essa disfunção. Tá bom? Mas o que vocês têm que gravar? Que a causa mais comum hereditária chama-se mutação do fator 5. Tá? A mutação do gene da protrombina também é uma das causas importantes. Deficiência de proteína C e proteína S. Todos esses aqui são anticoagulantes. Tá? Então, se eles falham, a coagulação predomina. Então, deficiência de antitrombina, principalmente antitrombina 3, e vocês vão ver que o mecanismo de ação da heparina e enoxaparina é atuar em conjunto com a antitrombina 3. Tá? Deficiência do fibrinogênio. Então, a minha fibrina, ela não vai ser compacta, ela não vai conseguir manter o meu trombo coeso. Tá? Então, toda doença que causa desfibrinogenia vai causar também a procoagulação. E deficiência do plasminogênio. O que o plasminogênio faz? Ele converte em plasmina e dissolve o trombo. Se ele está defeituoso, ele não vai conseguir dissolver o trombo. Tá bom? Então, todos esses fatores aqui são hereditários, pessoal. O pessoal nasce com ele. Mas aí o detalhe: todo mundo vai fazer muito trombo? Não. Tem gente que tem manifestação parcial, tem outros que tem manifestação completa. Tá? Mas a parcial já tem tendência a fazer muito mais trombo do que a população comum. Tá bom? Então, quando vocês viram jovem fazendo trombo, sempre pesquisar isso aqui. Vou dar um exemplo para vocês só para ilustrar. Eu recebi uma garota de 30 e poucos anos, tetraplégica. Do nada, simplesmente ficou tetraplégica. Foi para UTI, tá? Foi entubada e tomografia normal, exames normais. A gente não conseguiu achar uma causa anatômica que justificasse essa tetraplegia dela. Tá? Enfim, a gente teve que fazer uma ressonância. E na ressonância mostrou uma isquemia no tronco cerebral, tá? No mesencéfalo. E a história dela muito pobre, mas usava anticoncepcional. Tá? Ela tinha um uso de anticoncepcional, e a gente sabe que o anticoncepcional ele é trombogênico. Com fumo, então, juntou as duas coisas, mas o detalhe, ela não fumava, ela só tomava anticoncepcional. A gente achou estranho, porque jovem não é comum ficar fazendo AVC, e ela não é hipertensa, não tem fator de risco. E falei, nós vamos pesquisar a causa hereditária. Você sabe que SUS, para você dosar isso aqui, é um queijo, uma rapadura. Né? A gente não consegue, porque são caros, exames que não se fazem em qualquer lugar. Reunido com a família, então se tinha condição de pagar, a família resolveu pagar, e ela simplesmente tinha essa mutação do fator 5 de lado. E não era completa, era uma mutação parcial. Mas enfim, ficou tetraplégica. Tá? Então, sempre quando você pegar jovem, um tromboembolismo de repetição ou trombo em lugares atípicos, pensar em fatores hereditários. Tá? E os fatores de risco adquiridos? Eles são básicos, né? Primeiro, catéter venoso central. Por que catéter venoso central da mão, pessoal? Alguém sabe? Hã? Lesiona a parede do vaso, né? E pode fazer trombo, realmente. Mas tem uma outra causinha aí, alguém sabe? O que pode entrar pela via do catéter? Remédio, não pode? Pode. Mas pode entrar ar também, não pode? Já ouviu falar de embolia aérea? Sabe onde acontece muito? Na hora da retirada do catéter. Na hora que vai retirar o catéter, entra ar, o paciente faz embolia gasosa. Tá? Então é uma causa também importante de embolia. Tá? Tem técnica para tirar catéter venoso central. Você tem que botar o paciente em nebuloso, em reverso. Tá? Não tirar de uma vez. Não existe um procedimento. Normalmente a gente tenta arrancar na bruta, né? E aí pode levar isso. É raro, mas pode acontecer. Trauma, quem falou?
não sei se eu vou falar mais sobre essa embolia aérea. Fica aquele negócio de 50 ml de ar, ou esse é coisa de Qualquer quantidade de ar, mínima quantidade de ar. Trauma, pode acontecer, pessoal? Pode. Gestação e puerpério. Por que gestação, pessoal? Grávida agora faz trombo, é isso? Hã? Qual que é o motivo de grávida fazer mais trombo? Hã? Compressão de quem? De quê? Isso, comprime a veia cava, consequentemente, a estase. Pessoal, êxtase é só no sexo. Foi êxtase. Ou droga, tá? É estase. Então assim, não entra em êxtase para falar estase. Pessoal, então assim, ó, quando eu comprimo a veia cava e eu acumulo sangue retrogradamente, a tendência é eu acumular e diminuir minha fluidez. E aí forma o trombo. Então a grávida, normalmente o que a gente orienta? Quando começar no terceiro trimestre, a barriga ficar maior, usar meia elástica de média compressão. Isso ajuda muito a não formar trombo, tá bom? Então é uma causa. E o puerpério, pela própria gravidez e imobilidade. Tá? Obesidade é um fator de risco? Sim. Alguém sabe explicar por quê? Está associado também com hipertensão, diabetes, né? Multifatorial. Tá? A obesidade em si, ela tem vários fatores. Primeiro, que o obeso normalmente ele é sedentário. Então ele tende a ter uma imobilidade maior. Segundo, que a própria obesidade libera citocinas. A própria linfócito, ele é inflamatório. Então pode inflamar a parede do vaso também. Tá? E terceiro, que é a síndrome metabólica. A maioria dos obesos tem síndrome metabólica. Então eles têm a hipertensão, têm a diabetes, né? E a dislipidemia. Então olha quantos fatores podem estar envolvidos. Né? Paciente que teve embolia pulmonar anterior, pode fazer de novo? Pode, ele já pode ter ficado com uma lesão no endotélio, ou ele pode ter fatores predisponentes, tá bom? Malignidade, por quê? Quem sabe me explicar isso aqui? Por que malignidade, câncer, pode dar embolia? Aliás, a maioria dos pacientes oncológicos, já em fase avançada, morre por embolia neoplásica. No processo de metástase pode se desprender algum conteúdo ali. Exatamente. O que acontece, pessoal? Vocês lembram que no crescimento tumoral você tem uma diminuição da adesão celular. O que causa adesão entre uma célula e outra? Um tal de desmossoma. Eu ia falar de glicocálise. Então essas duas estruturas fazem a junção da célula. E no crescimento tumoral acelerado, essa junção ela fica frouxa. E aí essa célula fica mais volúvel que essa, desprender. Tá? Primeiro que a vascularização não acompanha a célula. Então tem célula que vai ter menos nutrição. Então ela tende a se deslocar também. Tá bom? Então, malignidade é uma causa de neoplasia. Tá? Mas aqui é trombo, professor? Também. Por quê? Porque o tumor secreta tromboplastina tecidual. E a tromboplastina tecidual ativa qual fator? 7, 12. 7. Chuta tudo. Ativa o fator 7. Tá? Se botar na minha prova, marca meio certo. Entre 1 e 12, né, para botar pelo menos no 0. Mas assim, pessoal, é o fator 7, que é o fator da via extrínseca. Fator tecidual, tá bom? O fator 12 é contato. Tem que ser contato com o endotélio e exposição subendoterial. Tá? Doença inflamatória intestinal. Causa, pessoal? Opa, o principal aqui, o tabagismo. Tá? Esse aqui eu já falei a causa. Doença inflamatória intestinal. Por quê, pessoal? Pessoal, não é só saber, eu não vou citar só para vocês, não. Eu sei que é chato. Mas eu quero que vocês entendam a causa e por que está causando isso. Porque senão fica uma decoreba. Eu sei decorar, mas por quê? A glicose do intestino vai causar trombo aonde? Na perna? Fibras mesentéricas? Pode. Mas por que causa trombo na mesentérica? Porque ela é inflamatória. E ela é autoimune.
Então ela pode causar vasculites, tá? Então ela tende a ser mais trombogênica. Insuficiência cardíaca, essa é moleza, né, pessoal? Tá? Por quê que é moleza? Estase aonde? Sistêmica, só? Coração grande. O sangue fica mais paradão lá no ventrículo e no átrio ou não? Fica, porque o coração está batendo devagar e tende a formar trombo dentro do coração, inclusive. E esse trombo no coração pode virar, tá bom? Então, tanto periférico quanto intracardíaco, tá? Hemoglobinúria paroxística noturna, ou HBPN. Alguém já estudou? Você vai animar? Na verdade, não. A hemoglobinúria paroxística noturna, ela é um tipo, tá, de neoplasia hematológica. Ela entra numa anemia hemolítica, mas ela é mais de clone neoplásico, tá? Tanto é que você tem um CD55, que é o marcador dessa hemoglobinúria, tá? O paciente faz trombo em tudo quanto é canto. Principalmente, uma característica marcante da hemoglobinúria paroxística é que o paciente tende a fazer trombo à noite. E, por isso que chama noturno. E, detalhe, ela causa trombo na veia hepática, suprahepática. Quem já ouviu falar do síndrome de Budd-Chiari? Já ouviu falar? Tem um trombo na veia suprahepática. Uma das causas que tem que ser pesquisada é a hemoglobinúria paroxística noturna, tá bom? Ou doença de Marchiafava marceli, tá? Às vezes pode aparecer com esse nome, mas vocês vão estudar em hemato ela, tá bom? Síndrome nefrótica. Pessoal, síndrome nefrótica leva a trombo. Quem sabe me explicar por quê? Eu esqueci o fator que libera na via renal. Muito bem. Então, na síndrome, né? Qual que é a tríade da síndrome nefrótica? Não, redução nefrítica. Edema, proteinúria, mais uma. Hipoalbuminemia ou lipidúria. Tá bom? Então, o que meu paciente perde na urina na minha síndrome nefrótica? Principalmente na membranosa. Tá? O paciente perde antitrombina 3. Tá? Então, a deficiência de antitrombina 3 causa, a síndrome nefrótica pode ser trombogênica, tá bom? Principalmente a membranosa. Quais os tipos de síndrome nefrótica que a gente tem? Primárias. Vocês tiveram isso já? Aneto? Qual que é a mais comum no adulto? É a membranosa ou a gésica? Há controvérsias, tá? Se você pegar o Cécio, fala que é a gésica, se você pegar o Emerson, fala que é a membranosa. No geral, em prova, você tem que ver qual é o livro adotado na prova, tá bom? Tende-se a colocar membranosa, mas a gésica também é cobrada em algumas provas. Por isso a importância de vocês saberem qual é o livro adotado pela banca. Mas enfim, as duas são causas também, mas tem outra, qual é? Lesão mínima, que é mais comum na criança, tá? E tem alguma outra? Tem Isso, tipo? Tem a lua dos rins, né? Onde você está vendo isso aí? No resumo dele, nefrótica. Certo. Normalmente a GES tipo, a guarda-fica membrana proliferativa é tipo 2, tá? Porque elas podem causar tanto nefrítica quanto nefrótica, mas elas levam uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Tá? Então assim, pessoal, a síndrome nefrótica, o que vocês têm que resumir? É trombogênica, tá bom? Independente se ela é qual dos tipos primários, a mais comum é a membranosa, tá bom? E a gente tem que saber que a membranosa, normalmente, ela é paraneoplásica, no adulto. Se aparecer alguém com síndrome membranosa para mim, eu vou pesquisar neoplasia, tá bom? Neoplasias epiteliais, normalmente próstata, estômago, tá bom? Ou gastrointestinal. Lesão mínima no adulto não é comum, confere? Lesão mínima é mais comum aonde? Criança. Se eu ver uma lesão mínima do adulto, que doença que eu vou pesquisar? HIV é gésico.
se vocês verem lesão mínima do adulto, primeiro, não é comum. Vocês vão falar, opa, hepatite é membranosa. Vocês vão pensar em leucemia ou linfoma, câncer hematológico, tá bom? Então, quando vocês pegarem lesão mínima em adulto, pense que pode ser um síndrome neoplásico, tá bom? Você viu que eu estou na aula de cinefrose? Se a gente tiver, vamos pular. Infecção atual. A gente falou que infecção pode levar o quê? Capilarite, não é isso? A capilarite é mais comum em quais doenças infecciosas? Principalmente as virais. Quais virais que dão capilarite? Vamos lá. Meningococcemia. Pode fazer CIVD? Pode. Leptospirose? Pode? Pode. Dengue? Pode? Agora vamos para as... bacteriana, eu não vou classificar, vou botar aqui, é um capítulo à parte, chama rickettsiosi. Já ouviu falar? Rickettsiosi. Então, as rickettsiosi são doenças transmitidas pelo carrapato, tá? São as borrélias ou borreliose, que causam capilarite. Onde está mais no Brasil? Minas e interior de São Paulo, tá? Então, sempre pensar nisso. Agora, bacteriana. Normalmente, bactéria gram-negativa, ela tende a causar capilarite, porque ela adere à glicocada celular. Tá? Então, pessoal, infecção é sempre uma causa de capilarite. Tá bom? Paciente idoso, maior de 75 anos, é fator adquirido para trombogênese? Sim, primeiro que ele deve ter aterosclerose, ele pode ter uma doença da média dos vasos, chamada mediosclerose de Mollberg, eu vou falar? Não é uma mediosclerose do idoso, tá bom? Acidente vascular cerebral, eu acho que isso aqui é meio quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o trombo pode causar o AVC e o AVC pode levar a trombo. Por quê? Imobilidade. O paciente vai ficar com déficit motor, vai ficar acamado, pode levar. Então, junto com a imobilização, as doenças mieloproliferativas ativas. Quais as duas que a gente vai decorar? As mieloproliferativas que causam trombo. Trombocitemia essencial e policitemia vera. Policitemia vera é uma neoplasia hematológica clonal de células vermelhas, então de hemácia. Então você tem um aumento do número de hemácias, tá bom? E a trombocitemia essencial é aumento do número de plaquetas, acima de 1 milhão. Então a tendência é formar trombo. Bom, as duas são clones hematológicos de doenças mieloproliferativas. Tem outras? Tem outras. Mas essas são as mais comuns. O que é a SAF? Vocês já tiveram arrumado? Hã? Vocês já tiveram lúpus? Se vocês tiveram lúpus, vocês sabem o que é SAF. Síndrome do anticorpo antifosfolípide. Foi falar, com certeza. Né? Você, inclusive, dosa o anticorpo anticardiolipina. Isso? GMGG. Que é fator trombogênico. O lúpus, pessoal, é trombogênico. Então, toda mulher também que faz trombo e é jovem, o que eu vou buscar? Lúpus. Principalmente isso aqui, ó, SAF. Então, eu doso o quê? O anticorpo antifosfolípide. Bom? E o uso de anticoncepcional, que a gente falou, também é uma causa. Por que o anticoncepcional causa trombo, pessoal? Quem sabe? As mulheres têm que saber, todas as maioria usa, né? Procoagulantes, né? Exatamente. Então, é o estrogênio ou a progesterona? Estrogênio. Então, beleza. Então, vocês já estão fera nas causas de hemolírio. Doença característica por elevado pleomorfismo clínico. O que é pleomorfismo, pessoal? Variedade de formas, né? Além de sinais e sintomas poucos específicos. Pessoal, no pau da goiaba, o que vai fazer suspeitar de embolia pulmonar? Dispneia aguda em paciente hospitalizado ou acamado. Então, sempre que eu pegar uma dispneia aguda e meu paciente tem fatores de risco, eu obrigatoriamente tenho que pensar em embolia pulmonar. Se eu não pensar, eu vou comer o quê? Bola. Bom? Então, paciente
com dispneia aguda, eu tenho 3 diagnósticos que eu não posso perder nunca de vista. Edema agudo de pulmão, TEP e SARA. Então, quando eu pegar a dispneia aguda, essas 3 entidades têm que estar na minha cabeça. Ou é pulmonar, ou é vascular, ou é cardíaco. Tá bom? Daí eu vou fazer meu fluxo de diagnóstico, baseado na história, baseado no que eu tenho de dado na mão. Tá bom? Então, dispneia, frequentemente de início súbito, é um dos sintomas mais comuns. Outros achados são dor pleurítica, taquipneia e taquicardia. Então, se eu chegar, por exemplo, paciente com dor torácica, TEP entra no meu diagnóstico diferencial? Sim. Mas qual a característica da minha dor torácica do TEP? Ela é ventilatória independente, porque ela é pleurítica. Então, o paciente vai sentir dor ao inspirar, tá bom? Por quê? Porque o meu trombo mais periférico, que ele pega um vaso menor, ele vai estar junto da pleura, e ele vai inflamar minha pleura. Então eu vou ter pleurite, eu vou ter dor à inspiração. Taquipneia é um diagnóstico diferencial, meu paciente vai ficar o quê? Hiperventilando. Tá? E taquicardia, que é um sinal inespecífico, mas eu tenho que pensar. Se meu paciente tiver, por exemplo, um pós-operatório, segundo, terceiro dia, tá bem, começa a ficar taquicárdio, eu já vou ligar minha antena. Pô, esse cara não era para estar taquicárdio. Taquicardia, eu tenho que pensar em 3 coisas iniciais. O que eu penso? Arritmia cardíaca, ou taquiarritmia, ou eu penso num quadro infeccioso, iniciando, séptico, ou eu penso em embolia. Então, quando eu vejo taquicardia, eu tenho que estar com uma dessas coisas na cabeça. Ah, professor, pode ser dor? Pode. Ah, professor, pode ser febre? Pode. Ah, professor, posso estar ansioso e estar taquicardia? Pode. Mas você concorda que são causas simples que eu resolvo? Agora, essas 3 que eu estou falando para vocês são causas que teoricamente eu tenho que descartar para não ser um problema maior. Tá bom? Então, todo sintoma tem o quê? Seu red flag, ou sua bandeira vermelha, ou sinais de alerta. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Outros sinais. Tosse. Pode ter tosse? Pode. O paciente com embolia pulmonar tem derrame pleural? Tem. Porque se meu trombo for periférico e irritar minha pleura, eu vou ter o quê? Uma pleurite. Pleurite pode dar derrame pleural? Pode. Agora, meu trombo próximo da artéria pulmonar, grande, não vai dar derrame pleural, porque não está encostando na pleura. Tá? Então eu tenho um trombo mais periférico, mais distal, aqueles que pegam pequenos vasos, e eu tenho um trombo muito grande. Agora, quais os trombos mais comuns? São os pequenos. Por isso que às vezes passa desapercebido. Tem gente que faz embolia numa internação 3, 4 vezes e a gente não pega. Por quê? Porque às vezes o paciente ficou só taquicárdico, ou às vezes ele fez uma dor pleurítica e achou que fosse um gases, entendeu? E não comentou, e a gente também não pesquisou. Então, o trombo mais comum não é aquele que causa hipotensão, choque, esse é o mais raro. Mas quando causa, e a gente não faz o diagnóstico, a gente põe uma bola grande. Agora, esses pequenos trombos, eles não têm tanta repercussão hemodinâmica. Tá? Então, tosse, sinais sugestivos de trombose, com edema de membros inferiores, podem estar presentes. Agora, pessoal, cadê uma coisa que confunde a gente bastante? O paciente está acamado e te procura, às vezes, na emergência, e saiu de uma cirurgia. Aí te procura com a panturrilha dolorosa e inchada. Quais os diagnósticos diferenciais de uma panturrilha inchada? Vamos lá. 3. Primeiro TVP, né? Que a gente tem que pensar mesmo. Segundo. Insuficiência cardíaca, panturrilha. Seria mais um edema geral, né? Mas tudo bem. Leptospirose, excelente, ó. Leptospirose dá dor muscular, dor na panturrilha. É um diagnóstico diferencial. Tem Tá? aquela doença também. Pô. Aquela que
travado assim, né? E aí incha. Filariose, ou elefantíase, ou linfedema. Excelente, linfedema. Só tem um detalhe, o aparecimento é crônico, não é agudo. Mas tem que ser pensado, tá? Vamos outra. Síndrome compartimental, muito bom. Quem causa síndrome compartimental? Uma coisa vai puxando a outra. Síndrome compartimental é uma síndrome, tem causas. Picado de cobra, sepsia é inteiro, né? O organismo todo, mas que é o local. Inchaço na panturrilha. Trauma. Pronto, trauma. Então o paciente pode falar assim, olha, eu bati. Se você não perguntar, o paciente não vai te falar, pessoal. Vocês é que tem que perguntar. Não achem vocês que o paciente, se você ficar falando, e aí, o que você está falando? O que você sente? Ele vai te falar tudo. Não vai. A anamnese é quase uma investigação. Vocês têm que ter mecanismo de tirar a informação. Tá? O médico daria para ser o Sherlock Holmes, não é ou não é? Você tem que tirar do fundo da cartola. Você acha que o paciente que tem HIV, ele vai falar para vocês como ele pegou o HIV? Claro que não. Se vocês não perguntarem, não tiver uma forma de abordagem, o paciente vai esconder. O paciente ele está com medo de falar a verdade. Tá bom? Então vamos lá. Já falamos muitas causas aqui, pessoal. Olha como é que a gente vai raciocinando. Então mais uma. Pode errar, não tem problema não. Pode falar. A gente tá aqui para isso. É dentro do membro inferior? É, membro inferior, vermelho, inchado, um só, não bilateral, unilateral. Erisipela, essa é uma causa extremamente comum, pessoal. Tá? Então, paciente com erisipela, celulite, não celulite de mulher não, pessoal, celulite de inflamação. Tá? Ah, eu tenho celulite, doutor, então eu estou com trombose. Não é. É celulite e inflamação do subcutâneo, infeccioso. O que mais? Artrite reumatoide. Por quê? Por causa do sinal de Wacker, né? Quando você pega uma vibração de Cara, você foi cirúrgico agora, hein? Não é isso? Excelente, muito bom. Chama cisto de Baker. Cisto de Baker, tá? Ah, bom. O que é o cisto de Baker, pessoal? É um cisto sinovial que dá atrás da panturrilha. A artrite reumatoide dá mais, mas pode dar em atleta também, pessoas que não têm doença inflamatória. Então, quem já viu cisto sinovial no punho? Tem ele atrás da panturrilha, aqui, ó, atrás da fossa poplítea. E ele pode romper e o líquido extravasar, inchar e fazer igualzinho uma trombose venosa profunda, inclusive um diagnóstico difícil de fazer. Tá? Então, basicamente são essas aí, pessoal. É infecção, é trauma, é celulite, erisipela, tá bom? Trauma local, síndrome compartimental, picada de inseto, picada de cobra, picada de aranha, escorpião. Tudo isso a gente tem que examinar. Então, quando chegar um paciente com edema unilateral de membro inferior, não pensar só em trombose. O médico tem que pensar, apaixonar no diagnóstico. Não, é trombose. Não fala mais nada, é trombose. Tá? Se você for na UPA, você vai sair com um diagnóstico e ele apaixona, ama naquele diagnóstico, não aceita outro. A gente não pode apaixonar em diagnóstico. A gente tem que sair da bolha, sair da caixinha e começar a pensar, você delira, isso nunca vai ser, você nunca vai fazer diagnóstico. Se eu não pensar, eu não faço diagnóstico, tá? Pessoal, hemoptise e febre com menor frequência. Por que hemoptise? Justamente aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho um trombo ocluído, tá? Ocluindo um vaso, esse vasinho pode romper. Tá? Rompeu, vai dar hemoptise, principalmente se tiver perto dos brônquios. Tá? Então, é uma causa comum? Não é comum, mas pode acontecer e eu tenho que pensar, baseado nos meus fatores de risco, onde meu paciente está, o que ele passou, se está em pós-operatório, tá bom? Cerca de 17% dos pacientes podem apresentar inicialmente com síncope. Então, o paciente pode simplesmente perder o nível de consciência. Por quê? Raciocina a fisiopatologia que a gente viu lá atrás. Exatamente, faz hipotensão, faz baixo débito cardíaco, consequentemente baixo fluxo sanguíneo cerebral, 5, tá?
Diagnóstico. O primeiro passo diante da suspeita de TEP é a aplicação de um score de predição de risco, a fim de lançar mão de exames corretos. Então, pessoal, todo score ele é feito para nos ajudar. Eu sei que aluno tem coceira de escala, porque tem que decorar, não é isso? Mas hoje vocês têm uma coisa que na minha época, que eu estudei isso, não tinha. Vocês hoje têm fone, telefone, vocês têm aplicativo. Na minha época, o aplicativo era na minha cabeça, eu tinha que saber. Ou eu tinha que dar com folhinha para tentar fazer o diagnóstico, tá bom? Então, esse score de Wells é o que eu vou cobrar de vocês na prova. Não vou cobrar o de Genebra, mas vocês têm que saber que existe. O score que eu vou cobrar e que vai cair na prova, com certeza, já anota aí, já põe um asterisco. Hemoria é importante? Sim. Eu vou contar histórias grandes? Com certeza. Vocês vão ficar tristes? Não. Só na hora que está lendo. Na hora que vocês vão marcar a resposta, vocês vão ficar alegres, que é fácil. Tá? Mas assim, eu vou contar uma história baseada nesse papo que a gente teve aqui e eu vou pedir para vocês marcarem um score. Baseado no score, vocês vão fazer o diagnóstico. Tá? Então, aqui o score de Wells, muito simples, fácil, tá bom? TVP ou embolia pulmonar prévia, 1,5 ponto. Frequência cardíaca maior que 100, 1,5 ponto. Cirurgia recente ou imobilização, 1,5 ponto. Sinais clínicos de TVP, 3 pontos. Diagnóstico alternativo menos provável que embolia pulmonar, 3 pontos. O mais dificilzinho aqui é entender esse diagnóstico alternativo menos provável. Vocês entendem isso? Você olha para o cara e fala assim, gente, não tem muito o que pensar além disso aqui. Esse cara está imobilizado, pós-operatório de cirurgia ortopédica, está acamado há 3 dias e aparece com a panturrilha inchada. Existe alguma coisa menos provável que embolia? Então é 3 pontos. É assim que eu tenho que pensar. Tá bom? Hemoptise 1 ponto e câncer 1 ponto. Tá? Baixa probabilidade de 0 a 1, probabilidade intermediária de 2 a 6 e alta probabilidade maior que 7. Tá? Nem sempre. Ó, ausculta e raio-x para embolia pulmonar nem sempre ajuda. Ajuda a descartar algumas causas, mas fechar o diagnóstico nem sempre. Mas eu vou te mostrar que existem alguns sinais que podem acontecer, tá bom? Sibilo localizado no pulmão pode me ajudar, tá? Por quê? Porque o tronco, quando ele oclui o vaso, ele libera algumas substâncias que são broncoconstrictoras, tromboxano, serotonina, e eles podem causar uma broncoconstricção localizada. Então eu posso ouvir um sibilo só num lugarzinho do pulmão. Isso é um sinal de ajuda. Não. Saber, assim, de forma grosseira. Não vou querer que vocês calculem o valor, tá, pessoal? Na prova, não. Mas os fatores aqui, ó, que vocês têm que saber. Tá? Os componentes. Isso aqui não, porque senão, isso aqui, se eu tiver que calcular, até eu vou usar o aplicativo. Eu não vou ficar calculando de cabeça. Às vezes eu posso ter um sibilo localizado, tá? Na ausculta. É raro, mas pode acontecer. Por quê? Porque o tronco, quando ele oclui, ele causa um processo inflamatório localizado. E eu libero algumas substâncias que são broncoconstrictoras. Quais? Histamina, serotonina, tromboxano. Então eu posso induzir uma broncoconstricção. Então é mais fácil eu ter um sibilo do que um estertor, por exemplo. Tá? Mas isso pode não aparecer não. Eu posso ter uma ausculta extremamente normal, tá? Que é a grande maioria. Então, como que eu faço o diagnóstico, pessoal? A estratégia a ser aplicada depende da minha probabilidade pré-teste, tá? Baixa ou intermediária. Então, como é que eu faço? Se a minha probabilidade é baixa, eu fiz esse score. Para mim saber se a probabilidade é baixa, intermediária ou alta, eu tenho que saber o meu score. Se ela for baixa, eu vou pedir o dedímero. Eu não peço o dedímero para alta probabilidade. Isso é um erro que a gente vê o pessoal cometendo muito. Ah, tem suspeita de TEP, é alta probabilidade, pede dedímero. Não vai resolver. Tá? O dedímero ele só serve para baixa probabilidade. Por quê? Porque se o dedímero é negativo, eu afasto tromboembolismo.
Tá bom? Então vamos lá. Ó, consiste na mensuração do dedímero uma vez acima do limite superior da normalidade. Deverá ser seguido de angiotomografia na ausência de contraindicação do método. Então, se eu tiver uma probabilidade intermediária alta, eu vou fazer o quê? Uma angio-TC de tórax. Tá? Se eu tiver uma baixa probabilidade, eu faço o dedímero. Essa é o que vocês têm que ter na cabeça. Então, vamos lá. Se eu tiver uma suspeita de TEP e eu tiver uma baixa probabilidade no meu score de Wells, o que eu vou pedir? Dedímero. Se ele for menor que 500, eu excluo o TEP. Beleza? Se ele for alta probabilidade, eu vou fazer o quê? Qual é o meu próximo passo? Tomografia, angiotomografia. E se eu não tiver angiotomografia disponível? Cintilografia. Você acha que se você não tiver anjo, você vai ter sentido? Com certeza não, né? Mas isso aqui, como é americano, eles põem numa realidade deles, tá? Eu preciso ter um hospital que tenha medicina nuclear. A gente, claro que a angio-TC é o padrão. Por quê? Porque é mais fácil ter uma tomografia que ter medicina nuclear, tá bom? Mas a cintilo também é excelente para fazer, tá? Porém, se minha angio-TC der negativo, e eu ainda tenho alta probabilidade, eu descarto isso? Não, eu vou fazer um Doppler de membros inferiores. Se esse meu Doppler for negativo e eu ainda suspeito, eu parto para a arteriografia. Tá bom? Por que eu não parto direto para a arteriografia, já que esses dois podem dar negativo? Porque ela é invasiva. Eu preciso fazer um procedimento invasivo. Eu tenho que marcar centro cirúrgico. Eu tenho que marcar um cateterismo, na verdade. Tá? Oi? Entendi. Pode gerar trombo. É um procedimento invasivo. Tá bom? Mas ele é o mais específico. Então, se eu vos falar assim, qual o exame mais específico para TEP? É a arteriografia. Agora, qual o exame de escolha? Angiotomografia. Então, cuidado com esse joguinho de palavras. Isso aí pega em prova. Então, veja o que eles estão te perguntando. Se é o melhor, se é o mais comum ou se é a primeira escolha. Porque isso aí às vezes confunde a gente. Tá bom? Repete aí, professor. Qual delas? Essa parte aí do qual é o mais comum, se pedir o principal, é angiotomografia. O primeira escolha, angiotomografia. O mais específico, arteriografia. Tá? Agora, pessoal, na grávida, eu não posso fazer tomografia. Não posso fazer cintilografia. O que eu vou fazer? Doppler de membros inferiores. Tá? Então, na grávida, o exame de eleição é o Doppler. Bom? Ou arteriografia. Em relação a esse critério aí do Wells, porque aqui ele coloca baixa profundidade até 4 pontos. Esquece isso aqui, eu nem citei para vocês. Por quê? Porque tem dois scores de Wells. Tem um score de Wells simplificado e um score de Wells atualizado. Esse aqui é o atual. Hoje esse é o que vale. Esse aqui é baseado no antigo, que é válido também, mas a gente não usa mais, tá bom? Mas eles não atualizaram esse quadrozinho da sociedade, tá? Mantém o mesmo, mas aqui você vai raciocinar com isso aqui, ó. Você vai atualizar com o score modificado. Então 0, baixa probabilidade. Acima do eu já considero... 0, 2 a 6 intermediário. Mas o intermediário está em qual dos lados? O intermediário é intermediário. Eu posso tanto fazer... Pode tanto fazer um quanto fazer outro. O que vai definir? O dedímero. Tá? Olha aqui, ó. A estratégia a ser aplicada àqueles com probabilidade clínica baixa ou intermediária consiste na mensuração do... Então, se o meu dedímero for negativo, mesmo ele sendo intermediário, eu excluo. Mas se eu não excluir, ou eu ainda suspeitar, aí eu parto para alta probabilidade. O intermediário é sempre um problema. É aquele que vai te deixar em dúvida. Mas o que vai te tirar a dúvida? Dedímero. Então, se vier intermediário, dedímero. Aí você vai investigar. Não, se ele der positivo, você vai partir para o angio-TC. Aí você vai partir de alta probabilidade. Isso.
Agora, já tem casos, eu não quero confundir você porque eu não vou perguntar isso na prova, mas tem casos intermediários onde o paciente já pode fazer hipotensão. Aí eu vou tratar como choque e grave, mesmo ele tendo probabilidade intermediária. Então, isso aqui ajuda muito, mas às vezes pode não ser 100%. Tá? É uma estimativa, um cálculo, para facilitar. Mas às vezes foge a regra, tá bom? Mas sempre raciocina com isso aqui, ó. Baixa e intermediária, aqui. Se a intermediária, meu dedímero, for acima de 500, eu parto para cá. Tá bom? Ficou claro? Exames complementares, pessoal. Radiografia de tórax. Outra coisa, cuidado com prova. Qual o melhor exame para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Tomografia. Desculpa. Qual o primeiro exame a ser solicitado? Anjo TC. Mas e a radiografia, professor? É mais barato. Eu vou fazer, mas não é a minha primeira escolha. Tá? Eu vou fazer em todo mundo. E é mais barato. Mas não posso, através dele, tomar conduta. Porque ele é muito inespecífico. Mas tem sinais que podem me demonstrar ou me sugerir embolia pulmonar, que não é específico, pessoal, mas cai em prova. Você acha que tem nome, nego adora? Hã? Pessoal, aluno odeia gravar nome? Sim ou não? É o que eles gostam. O que vocês odeiam, eles gostam. Então, o que vocês vão fazer? Estudar o que vocês odeiam. Bom? Quem que aluno odeia para fazer prova de residência? Medicina preventiva. Calcular sensibilidade, especificidade, valor preditivo, epidêmico, odeia. Mas é o que derruba o aluno na prova de residência, porque ele não gosta de estudar. O aluno adora estudar clínica médica, cirurgia, cardiologia, não é isso? Mas na hora que parte, pessoal, então vamos lá, radiografia. Quais os sinais que vão me chamar a atenção para uma embolia pulmonar? Cova de Hampton é uma área periférica de isquemia que se assemelha a uma consolidação, que parece uma cunha. Nós vamos ver isso aqui, tá bom? Surge em 20% dos casos. Então, assim, a maioria das radiografias no TEP não dá alteração nenhuma. E eu não posso descartar e nem afirmar nada. Mesmo que eu tenha uma alteração dessa aqui, de cova de Hampton, eu vou pedir anjo TC. Então, assim, a radiografia me ajuda onde eu não tenho anjo TC, tá bom? Mas eu acabo por ter que fazer. Sinal de flash, dilatação da artéria pulmonar, surge em 20% dos casos. Tá? Sinal de Pala, dilatação da artéria descendente à direita. Tá bom? Pessoal, isso confunde. Eu não vou perguntar isso para vocês, mas isso cai em prova. Vocês vão ter que decorar, isso é decoreba. Depende. Tem prova que vai perguntar o nome, tem prova que vai perguntar o sinal, tem prova que vai perguntar o nome do sinal. Marque os sinais. A gente pode falar o seguinte, olha, o sinal de Pala é uma área periférica de isquemia que se assemelha, eles vão fazer troca disso aí. Essa é uma questão objetiva, né? Isso é a questão objetiva. É a sua, né? Pode ser. Mas eu não vou confundir vocês não. Tá? Só o nome do sinal. Só o nome. Não, assim, ó, a princípio eu não tendo a cobrar nome. Tá bom? Então, às vezes eu cito o sinal para vocês se ativar. Ó, tem uma área periférica no raio-x que assemelha uma consolidação e tem sinais de teto, eu vou sugerir. Agora, eu não vou perguntar se é cova de Hampton, sinal de... Claro que eu vou perguntar isso, mas eu não vou dizer que vocês não têm que saber. Porque eu não perguntar não significa que vocês nas provas de residência não têm que saber. Eu decoraria tudo. Tá? Sinal de Pala, dilatação da artéria descendente. Sinal de Chang, dilatação no calibre da artéria pulmonar principal. Então, olha só, tudo que envolve a artéria pulmonar, esses três é para confundir vocês. Uma, dilatação da artéria. A outra, dilatação da artéria descendente. A outra é só no calibre da artéria pulmonar principal. Tá? Vamos ver os sinais. Ali a artéria pulmonar. Vamos lá.
Esse Xang é a mesma coisa que o Westmark? Não, o Westmark é o oligoemia. É uma diminuição da vascularização periférica. É o Westmark que chama. Eu acho que a gente tem aqui. Tá? Sinal de flecha, pessoal. O que é o sinal de flecha? Ó, dilatação da artéria pulmonar. Vocês estão vendo a artéria pulmonar aqui? Claro que não, nem eu estou vendo. Nem eu estou vendo isso aqui, ó. Eu acho que tem que apagar. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Professor, acho que você é do lado de Pessoal, eu não sei como é que faz isso mas aqui, ó. No meu aqui eu tô vendo perfeito aqui, ó. Mas o problema é que na hora que a imagem aparece ali, ela distorce um pouco. Quem quiser ver aqui no meu computador, vai ver na aula que eu mandar para vocês, vai dar para ver perfeito aqui, ó. Tá? Aqui já vejo bem, ó. Olha aqui a dilatação da artéria pulmonar. Tá? Aqui é a corcova de Hampton, olha só. Você vê que parece uma cunha. Imagina uma cunha, pessoal. Vocês estão imaginando uma cunha? Ó, tem uma parte aqui, ó. Parece uma fatia de pizza, não parece? Eu acho que não parece não, mas tá desse jeito, tá? Olha aqui, pessoal, ó. Tem uma cunha aqui, ó. Ó, vou fazer o desenho da cunha aqui, olha aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Uma fatia, ó. Ah, eu vi agora. Viu? Ó. Vendo aí, ó. 1, 2, 3. Isso. Pessoal, tem que pensar. É óbvio que não vai ter uma cunhazinha bonitinha, desenhada, mas é um sinal, tá bom? Sinal de bala, pessoal. Aqui ficou muito ruim de ver, tá? Mas vocês vão ver que aqui, ó, a artéria descendente aqui está um pouquinho dilatada aqui, ó. Normalmente você não vê isso aqui, tá? E aqui, ó, o sinal de Chang, olha o tanto que a artéria está dilatada principal aqui, ó. Olha só. Então, quando você vê uma artéria pulmonar muito grande, você não vê normalmente, você compara com o outro lado, ó. Olha como é que está distonante, tá vendo? Então, esse aqui é o sinal de Chang, foi de chinês mesmo lá, ó. Tem que acreditar neles, pessoal. Vocês não compram agora o BID, vocês não confiam? Compra, confia no que eu tô falando, é chinês, vai Xang, ó. Aqui é maior, tá bom? Tem que confiar na palavra. Quem comprou o Raval? Não é bonito? O Raval chinês não é bonito? Aquele cara no shopping? É top aquele carro chinês lá? Isso não é Raval, né? Raval. É, o carro. Não é lindo ele? Não é chinês? Tem que acreditar no Xang aí, pessoal. Ó, tá aqui a artéria pulmonar. Acredite ou não, é a artéria pulmonar. Tá bom? É um chinês com analogia. Pessoal, eu tenho que saber isso. Tem, pessoal, a prova. Tá aqui, ó. Depois, qualquer dúvida, vocês olhem aqui, ó. Tá? Agora sim, ó. Tem um sinal que eu não coloquei, que o colega perguntou, que é o sinal de Westmark. Ele é um sinal muito comum. Tá? Só que para você ver vascularização diminuída é muito difícil, sem eu ter uma arteriografia, sem eu ter um contraste. Para mim ver a oligoemia, eu preciso ver de contraste, porque só a radiografia simples eu não vou conseguir detectar essa diminuição de vascularização. Por isso que eu não coloco, porque ninguém vai fazer exame contrastado para fazer. Mas se citarem o sinal de Westmark, é oligoemia focal, ó, setorial. Porque como eu tenho um trombo ocluído, tudo que está atrás dele não vai aparecer. Então ele vai diminuir a vascularização. Tá? Mas o que mais costuma cair é essa corcovazinha aqui, ó. Corcova de Hampton. Isso aqui despenca na prova, tá? Qual prova? Não sei, qualquer uma. Mas ouvindo corcova, você já fica esperto, tá bom? Agora, eletrocardiograma, pessoal. Eu faço em todo mundo? Sim ou não? Faço ou não faço? Eu fiquei na dúvida. Óbvio que eu vou fazer. Vocês lembram que eu falei que pode ter isquemia do bebê? Vocês lembram? Sim. Se pode ter isquemia, meu eletro pode alterar.
eu mostro um faixa de parede de VD. Mas o padrão mais clássico é o S1Q3T3. Se aparecer esse padrão, pessoal, é muito sugestivo de TEP, tá bom? Qual que é esse padrão? É esse aqui, ó. É a onda S em D1. Vocês vão olhar só duas derivações, D1 e D3. Pronto? Tranquilo, pessoal? São derivações periféricas, tá? Eu não vou olhar precordial nenhum. V1, V2, V3, não olho, vou olhar periférico. Então, D1 e D3, normalmente eu vejo parede direita, tá? S em D1, o que é o S? Ó, onda Q, onda R e onda S lá embaixo, ó, minha S profunda. Então, eu tenho uma S em D1. Eu tenho uma onda Q profunda em D3, chama Q3. E tem uma inversão da onda T em D3. Então, S1, Q3, T3. É um padrão sugestivo de TEP. É o mais comum? Não. O mais comum é uma taquicardia com alteração de repolarização. É assim que cai na prova. É a alteração de repolarização e taquicardia. Esse é o mais sugestivo. Então, esse trocadilho de palavra engana vocês. Esse é o padrão mais sugestivo de TEP. Mas, se eu pegar um TEP, por exemplo, o mais comum é ter uma taquicardia no meu eletro. Ou ter uma alteração difusa de repolarização, que é o quê? Minha onda T invertida, em várias derivações. Tá bom? Então, esse é o mais comum. Ficou claro? Eletro em todo mundo? Sim. Você não entendeu? O S está maior. Ó, o S profundo em D1. No S em D1 não é tão profundo assim. Tá? Então a única alteração que eu vou ver em D1 é meu S profundo. Em D3 eu vou ver duas. Eu vou ver minha onda Q profunda e vou ver minha onda T invertida. Tá? Peguei esse padrão triplo aqui, eu sugiro TEP. Ah, professor, eu posso afirmar categoricamente? Não. Mas junto com a minha clínica, minha probabilidade pré-teste, meu eletro, e eu estou no interior, estou lá em Buritins. A Buritins é meio hospital, né? Aí não tem tomografia, provavelmente, né? Não sei. Alta Floresta, Alto Paraíso, que de paraíso é um paraíso caído, né? Ou é paraíso? Mas, de qualquer forma, vocês vão ter o quê? Uma alteração no eletrocardiograma, já vão ajudar muito. Se eu tiver no interior, fazer uma radiografia, ver uma corcova e vejo um eletro com alteração dessa, pessoal, eu já vou, entendeu? Aí você manda só para confirmar onde, da cidade mais próxima. Esse padrão aí, C1, Q3, é o mais sugestivo. E o outro que é mais comum? É a taquicardia ou alteração difusa de repolarização. Se você quiser botar, põe padrão inespecífico. Também é. Tá? Não tem um padrão clássico. O mais comum é ter uma taquicardia com padrão inespecífico. Dedímero, pessoal. Por que eu doso o dedímero só em casos de baixa probabilidade? Porque ele pode aparecer em várias situações. Ele pode aumentar na gestação, no puerpério, na derivação ventriculoperitoneal, na neoplasia, no período pós-operatório e insuficiência renal. Então, tudo isso aqui pode alterar meu dedímero, então ele não é específico. Então, para que eu use ele, é só se ele for um TEP de baixa ou intermediária probabilidade. Bom? Então, não adianta eu dosar em alta probabilidade, porque eu tenho esses fatores que podem atrapalhar. Gasometria, o corpo de todo mundo? Sim ou não? Só quem tiver com dispneia. Paciente que está com dispneia, desconforto respiratório, taquipneia, eu vou colher gasometria? Claro. Eu preciso saber se ele está hipoxêmico, se ele tem distúrbio respiratório, se ele tem alcalose, se ele tem acidose respiratória. Qual o mais comum de aparecer na fase inicial? Isso é questão de prova. Qual distúrbio gasométrico mais comum na fase inicial do TEP? Ali, olha lá. Lá em cima. A alcalose. Por quê?
ele hiperventila, ele fica taquipneia botando CO2 para fora. Aí ele faz uma alcalose respiratória. Porém, com o tempo, ele começa a fadigar e o CO2 começa a reter. Aí pode fazer uma acidose respiratória mais no final, aí já é sinal mais complicado. Sinal que ele já está entrando em insuficiência respiratória. Então a minha gasometria é importante, pessoal? Sim. Marcadores cardíacos. Eu vou pedir para todo mundo que eu suspeito de TEP, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu quero saber se tem isquemia subendocardia. E esses marcadores me denotam gravidade. Se for baixa probabilidade, eu não preciso ficar fazendo isso. Mas se for de probabilidade intermediária alta e meu dedímetro for positivo, eu vou fazer. Tá bom? Então o que eu vou dosar? O mesmo que eu doso no infarto. Troponina, meu BNP e NT pro BNP. BNT. É BNP aqui, não é BNT não, tá? Só tá errado. Porque BNT é na língua portuguesa, né? ABNT. Aqui é BNP. Tá? Grava aqui, ó, troca aqui, pessoal. Então, o NBNP e o NT pro-BNP são marcadores de insuficiência cardíaca. Tá? Então, se... Traduzir assim, BNP, é assim mesmo? É pro-BNP. Não, mas é assim ou é esse mesmo? Ou é o nome? Não, o nome é isso mesmo, mas assim, é peptídeo natriurético atrial. Tá? Só que aqui, ó, é P, é peptídeo. E B é o que? Brain. Tá? Peptídeo natriurético cerebral. Antigamente era chamado peptídeo natriurético atrial. Mas o que altera na insuficiência cardíaca não é só o atrial, é o cerebral. Ah, mas o que tem a ver o cérebro com o coração? Não sei. Mas é o BNP. Tá? Dosa ele. Não discute com o bioquímico. Ele dosou, não dá nada aí. Tá bom, pessoal? O que vocês vão dosar? Troponina, BNP e pro-BNP. Se a troponina vier alterada, é marcador de gravidade? Sim. Se o BNP vier alto, é marcador de gravidade? Sim, é sinal que eu estou fazendo uma dor pulmonar e uma insuficiência cardíaca direita. Tá? Se o meu NT pro BNP vier alterado, é gravidade? Sinal de cor pulmonar e insuficiência cardíaca direita. Tá? Apesar de não serem úteis para diagnóstico, possui investigação de etiologias diferenciais, além, olha aqui, ó, isso aqui cai em prova. Para que eu doso ele? Para prognosticar o paciente. Tá? Então, eu não vou fazer diagnóstico de embolia pulmonar dosando isso, mas eu quero saber se meu paciente tem tendência à gravidade. Então, quando eu doso e isso está alterado, é pior prognóstico. Tá bom? Às vezes, se minha troponina alterou, eu vou ter que fazer o quê? Cateterismo, para saber se meu paciente não infartou. Tá bom? Então, ecocardiograma eu faço em todos? Sim ou não? Sim. Então, olha só, tem que fazer eletroradiografia, tem que fazer um eco, tem que colher gasometria, tá bom? Então, o eco, o que eu vejo no meu ecocardiograma? Então, eu vou ver uma instabilidade hemodinâmica, eu vou ver um coração direito dilatado, eu vou ver um septo ventricular deslocado para a minha direita, empurrando o meu VF. Então, eu posso basicamente suspeitar de um TEP só pelo eco, que é o que eu faço na UTI. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, na UTI, que não tem condições de ser evacuado, se ele não tem condições de ser levado para um tombo, porque ele está muito grave, o que eu faço? Um eco. Eu vou ver toda essa repercussão hemodinâmica no ecocardiograma. Tá bom? Então, ele tem importância na estratificação prognóstica desse paciente. Portanto, se eu fizer uma pergunta de um caso clínico de TEP, e eu perguntar os exames que eu posso solicitar, vocês vão ter que citar todos esses aqui que eu falei. Agora, se eu perguntar qual o mais específico, qual o primeiro a ser solicitado, aí vocês vão pensar nisso, tá bom? Mas eu vou tentar não confundir vocês, tá bom? Será que vocês vão se confundir? Vocês. Eu não, vocês não, eu tenho certeza. Na hora que eu pegar a prova, vocês vão escrever o contrário do que eu falei.
Quem que amarrou aí? Quem que amarrou aí? Aí, tá amarrado. Tá bom, pessoal? Por favor, vocês vão bem amarrados, hein? Ó, anjo tomo de tórax, pessoal. Exame de escolha na investigação. Se eu perguntar exame de escolha, não é arteriografia. O pessoal errou isso no ano passado. Tá? Agora, se eu perguntar qual o exame mais específico, aí é arteriografia. Não é isso. É jogo de semântica, tá? É jogo de palavras, de vocês. Então, mas é importante, porque é o exame de escolha mesmo. Entendeu? Então, beleza. Olha o trombozinho aqui, ó. Tá vendo ali aquele marronzinho no meio do branco lá dentro? Isso é trombo, ó. Ali, ó, lá dentro, ó. Você não vê, imagina. Pessoal, cintilo. Sabe quando que a gente usa cintilografia hoje? No nosso paciente DPO-cítico. Seria o melhor exame, porque ele tem destruição pulmonar, ele tem fibrose, ele já tem hipertensão pulmonar. Então minha angiotomo às vezes tem dificuldade de detectar trombo pequeno. Aí a minha cintilo, ventilação perfusão, ela é melhor no meu paciente DPOC. Por que eu estou falando isso? Porque isso é questão de prova de todas as residências. Tá? Eles vão perguntar para vocês qual o melhor exame no paciente DPOC. É cintilografia, ventilação perfusão. Então tudo tem sua indicação. A gente dá o geral, mas vocês vão particularizar. Algumas doenças podem ser um melhor que o outro. Tá? Por exemplo, se eu falar para vocês que um paciente na UTI grave não tem condição de fazer tombo, vocês vão fazer um eco. Então tudo eu tenho que adaptar ao meu contexto. Tá bom? Estratificação de risco. Tá? Eu tenho um índice de gravidade da minha embolia. Não vou cobrar de vocês, mas em que pese o caso, às vezes vocês têm que conhecer, tá bom? Então qual é esse índice? Pese, tá bom? Índice de gravidade da embolia pulmonar. Aquele outro, o ELS, é para que eu estratifique. Aqui eu já sei que está grave, eu quero saber o tão grave, o quão grave ele está. E a chance dele morrer, tá bom? Então aqui está o PES. Pessoal, não precisa decorar. Se vocês quiserem saber aqueles que têm mais chance de morrer, e a pontuação está aqui para vocês se deliciarem no estudo, tá bom? Então, um paciente mais idoso, um paciente com história de câncer, história de DPOC, insuficiência cardíaca, hipotenso, estado mental alterado, saturação muito baixa, tá bom? Aí tem as classificações e o índice de mortalidade aqui, ó. Isso aqui é muito bom para fazer tese de mestrado, fazer trabalho, porque você vai entrar onde? Na quantificação da mortalidade, tá bom? Então é bom, você tem no celular, eu faço, quando eu pego o paciente com embolia pulmonar, eu calculo o PES. Por quê? Porque isso me dá subsídio para falar com a família. Falar assim, olha, a chance dele virar óbito é em torno de 30%, é em torno de 10%. Então você já consegue mais ou menos situar os familiares, tá bom? Então, agora simplificou, porque é um PES simplificado, ó, ficou muito fácil. Idade maior de 80 anos, história de câncer, e tudo um ponto. Ó, pessoal, olha o tanto que isso aqui é fácil. História de insuficiência cardíaca DPOC, frequência, PA e saturação. 0 ponto, mortalidade 0 a 2,1. E 1 ponto já o quê? 2,5% a 13%. Então, isso é a mortalidade em um mês. Fácil? Mais fácil que o ELS, inclusive. Tá? Mas não precisa decorar. Mas se vocês gravarem isso para a vida de vocês, é importante. E é 1 ponto para cada um desses, tá? Professor, essas coisas, qualquer momento da vida, História de câncer, claro que eu estou analisando meu paciente com TEP. Então não é que ele teve um câncer há 10 anos atrás e está com TEP agora. É um câncer que está ativo. Tá? Então a chance dele morrer com esse câncer de TEP é algo. Tá? Então aqui está um quadro, pessoal, tá? Abordagem diagnóstico e terapêutico. O paciente com suspeita de TEP, sinais clínicos sugestivos, aí aqui é o mesmo esquema. Baixa probabilidade, dedímero,
média ou alta probabilidade, anjo TC e TC de tórax, tá? Então aqui está um quadrozinho para vocês verem, é um quadro simples do Sanarquix, tá bom? E nós vamos usar esse como referência? Não, vamos usar aquele que eu mostrei lá atrás, que é o da Sociedade Brasileira de Tisiologia e Pneumologia, que é esse aqui. Aquele ali é só para vocês terem uma outra noção. Esse aqui é o quadro padrão que vocês vão encontrar, tá bom? Tratamento, pessoal. Agora aqui é onde vocês gostam. Tratar e olhar pulmonar. Como é que eu trato? Primeiro, eu tenho que dividir a fase que o meu paciente está. Tá? Então, no meu período inicial, eu considero os primeiros 5 a 10 dias. Longa duração, no final da fase inicial, até 6 meses. E, além dos 6 meses, um período prolongado de tratamento. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou usar uma medicação anticoagulante. Quais as medicações anticoagulantes que eu tenho hoje disponível? Eu tenho a heparina, que é só uso parenteral, que pode ser subcutânea ou venosa. O fondaparinol, a pixabana e rivaroxabana, que são os novos anticoagulantes orais, e a varfarina, que é um anticoagulante oral mais antigo. Tá? A heparina, pessoal, hoje a gente não usa tanto. A gente usa mais a enoxaparina. Tá? Porque ela é uma vez só ao dia e ela inibe basicamente o fator 10 através da antistromina 3. Já a heparina ela se liga mais fortemente à antistromina 3 e ela inibe quase todos os fatores de coagulação, principalmente da via intrínseca. Portanto, quando eu uso a heparina, eu tenho que ficar monitorando meu TTPA, não meu TAP. O TAP é via extrínseca, que eu mexo com os fatores produzidos pelo fígado. Quais são? Quais são os fatores produzidos pelo fígado? 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. Esses são os fatores produzidos pelo fígado. Logo, são os fatores que a varfarina inibe, que ela age no fígado. Então, como que eu avalio a varfarina? Com o uso do TAP, ou INR, porque o TAP avalia qual via? Extrínseca, que é a via onde os produtos da coagulação são produzidos no fígado. A heparina, ela inibe os fatores da via intrínseca. Portanto, eu monitoro com TTPA, ok? O meu TAP é em torno de 10 segundos, o meu TTPA é em torno de 30 a 35 segundos. Bom? Os novos anticoagulantes, a pixabana, a rivaroxabana, eu não preciso monitorar nem TAP nem TTPA. Tá bom? Então vamos lá, qual o mecanismo de ação da heparina? Ou heparina ou enoxaparina? Qual o mecanismo de ação? Qual a farmacodinâmica da droga? Ela forma complexa com a antistromina 3 e deixa ela hidratulada. Exatamente. Então as duas vão agir na antistromina 3 para inibir o fator 10, a enoxaparina. Porém, a heparina inibe todos os fatores da via intrínseca. Por isso ela dá mais sangramento. Por isso que hoje é mais seguro usar quem? Enoxaparina uma vez ao dia. Todos os meus pacientes, de moderado a grave, eu vou anticoagular com enoxaparina. Todos. Se meu paciente não puder enoxaparina, eu vou usar um inibidor do apixabana e rivaroxabana. Inibe quem? Esses novos anticoagulantes orais. Se já tiver aula dos anticoagulantes orais? Na farmácia? Não deu? Então vamos lá. Os novos anticoagulantes orais, pessoal, eles estão sendo usados, estão substituindo todos os outros. Por quê? Porque ele usa por um período, você usa ele basicamente uma vez ao dia, duas no máximo, e você não precisa ficar fazendo exame de laboratório, dosando TAP, TTPA, e não tem risco de sangramento como tem a heparina e tem a varfarina. E como é que eu sei, professor, o mecanismo de ação? Fácil, vocês nunca mais vão esquecer. O que tem no meio do apixabana aqui? Que letra é essa? X. E no rivaroxabana? Então eles inibem o fator 10.
Tá? Então sempre você vê Pixabana, Rivaroxabana, tudo 10. Tá bom? Então ficou fácil, inibidor do fator 10. Não confunda o fenapalidol aqui, ó, tem um X no final, ele não é inibidor do fator 10, tá? Aí também é a antistromina 3. E a varfarina, ela age aonde? No fígado, inibindo a produção dos fatores da via extrínseca. Então ele inibe 2, 5, 7, 9 e 10. 5 não, desculpa. 2, 7, 9 e 10. Tá bom? Tratamento. Paciente de risco intermediário de morte. Olha só. Inicia-se, recomenda-se anticoagulação parenteral. Com o quê? Heparina de baixo peso molecular ou fenapalidol. Esquece que ninguém usa fenapalidol para nada, só quando tem reação à heparina de baixo peso molecular. Nós vamos usar inoxaparina para todo mundo, ok? Se cair na prova e botar inoxaparina, tá certo. Se botar heparina de baixo peso molecular, tá certo. Se botar heparina comum, eu também vou considerar, mas não achar que vocês vão atualizar, tá bom? Paciente de baixo risco de morte, pessoal. Eu uso a heparina de baixo peso molecular subcutâneo, tá bom? Posso associar a varfarina? Posso, tá? Isso é um esquema antigo, pessoal. Por quê? Porque a varfarina eu tenho que ficar usando TAP toda semana desse paciente. Tanto que é difícil você ficar monitorando. E o risco de sangramento é muito alto, tá? Então, como é que a gente fazia? Como é que era o nosso esquema? Eu usava inicialmente enoxaparina e já iniciava a varfarina junto, no mesmo dia, tá bom? E usava a heparina durante uns 5 a 6 dias. Depois que o meu TTPA atingia um certo valor, eu mantinha com a varfarina durante 3 a 6 meses. Ou indefinidamente, se for uma hereditária, por exemplo. Só que eu tenho que ficar monitorando o quê? TTPA, ILL, então é muito complicado. Hoje, o que a gente usa, pessoal? Eu inicio, às vezes, heparina de baixo peso molecular e dou alta para casa com o inibidor do fator 10. Tá bom? Agora, das drogas novas, existem essa aqui também, chamada dabigatrana, tá? O que é o dabigatrana? Alguém sabe? Já ouviu falar? Olha o que tem no meio dela aqui. Que letra é essa aqui? Dabigatrana, não é T? Inibidor da trombina. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar dabigatrana, vocês vão pensar em inibidor da trombina. Ele inibe diretamente a trombina. Tá? Então, esses são os novos anticoagulantes orais. É o inibidor da trombina e o inibidor do fator 10. Portanto, se vocês colocarem para mim na prova, o paciente inicia enoxaparina e depois eu mantenho a longo prazo com rivaroxabana ou apixabana, beleza. Professor, eu não quero usar heparina, eu quero usar só o rivaroxabana ou apixabana. Também pode. Hoje já tem estudo mostrando que eu já posso iniciar o tratamento direto com esses dois aqui, ó, e manter 3 a 6 meses de tratamento. Então, hoje está top tratar a embolia, tá? Desde que ela seja intermediária e baixa. As duas eu vou anticoagular. Por quanto tempo, professor? De 3 a 6 meses. O que vai depender? Vai depender da minha clínica e da minha doença de base que levou a esse tronco. Tá bom? Dúvidas em relação a isso aqui, pessoal? Não. Professor, eu não quero citar nome, eu quero citar classe. Heparina de baixo peso molecular. Eu sou chique, pode, não tem problema. Professor, eu quero usar enoxaparina, pode usar. Professor, eu vou decorar esse fondaparina só para mostrar para o senhor que eu decoro. Beleza? Se escrever direitinho na prova, vou aceitar, tá bom? Então, combinado aqui? Então eu posso usar tanto heparina quanto enoxaparina, quanto associar ela com varfarina, como eu posso usar os novos anticoagulantes orais. Se botar isso para mim, que eu vou aceitar, vocês estão no 10, tá? O BES eu não vou usar isso para você. Agora, isso aqui, pessoal, é o que despenca em prova. Meu paciente que está instável, chocado, um choque obstrutivo. E normalmente isso cai em prova. Eles dão um quadro do paciente gravíssimo, hipotenso, e
que precisou ir para a UTI, chocou. O que eu tenho que fazer com esse cara? Primeiro, eu tenho que entubar ele porque ele está chocado. Segundo, eu tenho que dar um suporte hemodinâmico. Eu vou ter que entrar com droga vasoativa, às vezes eu vou ter que hidratar ele também. Eu vou iniciar heparina, seja EV, seja subcutânea, enoxaparina. Aqui tem uma exceção. No meu paciente chocado, como a minha pele não vai absorver bem medicação, porque o meu paciente está em choque, e vocês sabem que o meu paciente em choque, eu faço uma vasoconstricção generalizada para jogar sangue nos órgãos principais, que é cérebro, coração, rins, não é isso? Então minha pele fica vasoconstrita. Então se eu usar a medicação subcutânea no choque, não vai ter uma absorção bacana. Então às vezes eu uso minha heparina venosa. Tá? Avaliar se há ou não contraindicação a trombólise. Agora aí entra o bizu. Todo paciente com instabilidade hemodinâmica ou choque, eu tenho que trombolizar igual infarto. Tá bom? Tenho que ter trombólise. Qual o meu trombolítico de escolha? É o RTPA. Não é o tenecteplase como é no infarto. Aqui é o RTPA. Eu uso 100 mg em 2 horas. Tá bom? Dúvida, pessoal? Então, peguei meu paciente chocado. Não tem contraindicação de trombólise imediata. Se tiver contraindicação, professor, eu vou fazer uma embolectomia cirúrgica ou usar o quê? Um filtro de veia cava. Tá? Eu vou botar um filtro na minha veia cava para o meu trombo não subir. Existe, é como se fosse uma redezinha. Eu implanto via cateterismo. Tá bom? Mas hoje a gente tem que fazer mais o que? Embolectomia. Se eu tenho uma sala de hemodinâmica disponível, eu tento tirar esse tronco via mecânica mesmo, desde que o meu paciente consiga chegar até na sala. Tá bom? Se meu paciente estiver muito grave, trombólise imediata na sala de cirurgia, na sala de emergência. Tá bom? Aonde eu estiver. Como aqui eu não consigo ler, vou deixar para vocês lerem, mas é basicamente isso que eu falei. Tá bom? Tromboembolismo sistêmico. Os pacientes instáveis devem ser abordados de 2 formas. Trombólise sistêmica. Aqui a diferença do infarto. Pessoal, isso aqui cai em prova. Até quando eu posso trombolizar meu doente com embolia pulmonar grave? Até o 14º dia. O infarto é até 12 horas. Não é isso? Aqui é 14º dia, tardio. O paciente pode ter um trombo com estabilidade e eu só descobri depois de 1 semana. Eu ainda posso trombolizar ele? Pode. Tá? Mas é o ideal? Não. O ideal é quanto mais cedo, melhor. Mas se eu tiver uma janela longa, eu posso fazer trombólise em até 14 dias. Tá? E trombólise pode ser guiada por catéter também, se eu tiver uma sala de hemodinâmica. Tá bom? Aqui estão as doses que a gente usa. O que a gente usa é esse aqui, RTPA, 100 mg em 2 horas. Tá bom? Ou eu posso fazer 0,6 mg por quilo em 15 minutos, no máximo 50 mg e o restante eu ponho em 2 horas. Tá bom? O que a gente faz no RTPA? 100 mg em 2 horas, correndo em 500 ml de soro fisiológico. Mole, simples, qualquer um pode fazer. Tá? Aqui está todos os anticoagulantes no Brasil. Ó, heparina de inibidores direto do fator 10. Ó, X, não é 10? Então eu tenho rivaroxabana, apixabana, edoxabana, betrixabana. Quais que eu tenho disponível no Brasil? O Xarelto e o Eliquis. Tá bom? Gravou? Mas não vai pôr nome comercial para mim não. Isso aqui é só para vocês saberem que existe. Tá bom? Agora, os inibidores diretos da trombina. Ó o T. Da bigatrana. Argatroban. Ó, então o T aqui já para dizer. Qual que eu tenho disponível no Brasil para DAX? É muito usado, pessoal. Hoje a gente só usa isso. Nossa terapia para embolia pulmonar hoje, de leve a moderada, eu faço enoxaparina no hospital e para casa eu mando, por exemplo, o Xarelto. Eu mando com o rivaroxabana. Ou eu mando com o Eliquis, ou eu mando com o Pradax. Qualquer um deles eu posso usar. Tá bom? Agora, paciente instável, em choque, eu vou trombolizar, igual infarto.
Até quanto tempo? Até 14 dias. Tá? Então é isso que cai em prova para vocês. Contraindicação absoluta da trombólise. Qual é? Se o meu paciente teve qualquer episódio de hemorragia prévia, AVC hemorrágico, não vou trombolizar. Se ele tem um tumor no cérebro, vou trombolizar? Não. Se ele tem cirurgia ou trauma recente, também não. Sangramento interno ativo ou recente. Mulher menstruada, tromboliza ou não? Sim ou não? Vou contar um caso de uma mulher menstruando e ela faz embolia pulmonar maciça, eu trombolizo ou não? Sangramento, pessoal. Sim ou não? Não tromboliza ou tromboliza? Quem não tromboliza? Não vai. Você vai apoiar sua colega assim, parceiro. Quem tromboliza? Eu trombolizo. Porque mulher não é sangramento interno ativo, pessoal. A menstruação é sangramento externo, é fisiológico. Tá? Isso aqui caiu em prova, pessoal, todo mundo errou isso aqui, ó. Então, menstruação não é sangramento interno. Sangramento interno é uma hemorragia digestiva, é uma hemorragia abdominal, tá bom? Ó, contraindicação relativa, uma plaquetopenia, uma hipertensão mal controlada. Então, eu posso controlar a hipertensão e trombolizar, tá? Ah, o paciente está pós-PCR, melhorou, voltou, tromboliza. Um AVC isquêmico é relativo, vou ter que avaliar caso a caso. Vale a pena eu arriscar? Claro, o cara vai morrer de embolia pulmonar, antes eu trombolizar ele com AVC, tá bom? E cirurgia, por exemplo, de 10 dias a mais. Eu tenho que avaliar caso a caso, avaliar cada cirurgia, tá bom? São contraindicações relativas, não é absoluto. Obrigado de nada, pessoal. Então, vamos tirar 10 na prova. Pessoal, então,